Então vamos lá, gente. O título hoje aqui especificamente é Além da Teoria, como se tornar especialista em back-end com Java na prática. Beleza? Galera, por que prática é um negócio tão importante ao ponto de eu gastar boa parte da minha vida falando com vocês sobre isso? Galera, a prática é aquilo que transforma o conhecimento em habilidade. Ou seja, existem algumas coisas envolvidas aqui. Tem gente que é só da prática. Ou seja, cara, esse negócio de estudar não pega nada não, o negócio é na prática, e a gente aprende na prática e faz tudo na prática, e eu não vou ler livro não, eu não vou fazer aula não, eu não vou fazer curso não, porque o negócio é na prática. Existe um erro nisso. Por quê? Porque essa pessoa, ela está abrindo mão do fundamento teórico que ele vai transformar em algo prático. E o fundamento teórico ele é sim muito importante. Agora tem o outro lado, tem o outro extremo, que é aquela pessoa que ela só lê, ela só estuda, ela só faz curso, ela só faz aula e ela nunca implanta aquilo, ela nunca implementa aquilo. O que acontece com essa pessoa? Ela também está errando, porque esse conhecimento que ela acha que ela está adquirindo, ele vai virar nada, ele vai sumir. Tá? Inclusive na jornada Backend Expert eu faço um exercício com a galera para elas entenderem como é que essa mecânica funciona. Então, galera, você precisa sim estudar, mas você precisa muito praticar para que esse conhecimento que você adquiriu vire uma habilidade, vire algo que você consegue usar, vire algo que você consegue executar. Aí sim você pode dizer que você tem esse conhecimento, porque ele faz parte de você. Todo o seu sistema cognitivo absorveu aquilo e você consegue usar aquilo. Tá? Se não, é só mais alguma coisinha que você leu que daqui a pouco você esquece. Tá? Então, galera, se isso é prática, né? Se prática é transformar conhecimento em habilidade, o que não é prática? Prática não é simplesmente você ficar repetindo aquele exercíciozinho que está no livro. E olha que eu já escrevi livro. E que tem muito exercício. E tem muito código, os livros técnicos, pelo menos que eu escrevi. Você pegar o meu livro e só executar aquele código, isso não é estudar também. Tá? É você criar desafios que você vai resolver, criar problemas que você vai resolver. Na prática, com código, tomando erro do compilador, o compilador xingando você na sua cara, botando o dedo na sua cara, o compilador, sabe? Você quebrando a build. Isso é prática, gente. Isso é prática, tá? Vamos lá. Uh, por que isso é uma oportunidade quando a gente fala de carreira, galera? Porque você passa a ser alguém que não apenas entende os conceitos das coisas, mas que você sabe usar esses conceitos na prática. Por exemplo, o cara foi lá e estudou Virtual Threads do Java. Aí você fala, legal, me explica aí Virtual Threads. Ah, Virtual Threads, pô, é porque a thread original do Java ela é um wrapper das threads de SO. E aí na Virtual Thread você tem uma thread que chama de Carrier Thread. E aí você aloca todas as threads virtuais em cima dela. Então você tem uma thread que ela é muito mais leve, muito mais... Ah, legal. Como é que eu uso? Então, porque você tem a thread, né? E aí a thread, aí você usa. Por quê? Porque aquilo nunca saiu do campo conceitual, sempre ficou ali, nunca foi usado na prática, nunca sabe quando dá para usar, quando não dá para usar. Então, assim, existe uma lacuna aí, para que você preencha essa lacuna que serve à prática. Nesse caso, o exemplo que eu dei, o conhecimento não virou habilidade. A prática serve para isso, serve para transformar o conhecimento em habilidade. Tá bom? E galera, isso vai te ajudar não só a você não perder tempo, né, estudando coisa que você vai esquecer porque você não usa, mas te ajuda a você não só aprender a resolver problemas reais e complexos na prática, mas aprender a entender melhor também os problemas na prática. Para saber exatamente o que você precisa para resolver. Porque às vezes a gente está tentando resolver um problema com a ferramenta errada porque a gente nem entendeu o problema e também não entendeu a ferramenta. Então a prática vai te dando
essa possibilidade, essa visão de mundo maior, essa capacidade de entender melhor as coisas e entender como resolvê-las também, tá? Inclusive, vai te possibilitar também, porque eu sempre insisto aqui que carreira em desenvolvimento de software é um negócio de décadas, te ajuda também ao longo do tempo você ser um profissional que se adapta melhor, que absorve melhor novas tecnologias, novas ferramentas, para que você tenha uma carreira realmente longeva e bem sucedida. Para que você não seja aquela pessoa que a cada onda nova que vem em tecnologia, e já vieram e vão vir muito mais, você fica com aquele medo, será que eu vou sobreviver a essa onda? Será que eu vou me manter empregado nessa onda? Se você é alguém que tem essa capacidade de transformar conhecimento e habilidade de uma forma muito incorporada em você, você consegue navegar bem nesse mundo maluco que é o mundo de software, tá bom? Agora, gente, vamos entender como é que a gente bota isso em prática, já que estamos falando em fazer as coisas na prática. E antes de falar, eu queria pedir que você evite um erro muito grande que eu vejo as pessoas cometerem, que é você tentar executar a prática, ou muitas vezes nem executar, né, mas fazer esse processo, né, de aplicar as coisas na prática, apenas dentro daquilo que você já navega bem, né, tentando manter um conforto. Por que isso é um grande erro, galera? Porque só existe crescimento quando existe o desconforto. Por exemplo, né, o exemplo que eu sempre dou aqui, né, musculação, né? O seu músculo ele só cresce se você gerar um desconforto nele. O que é o desconforto? É um peso que é difícil levantar, e aí você faz uma repetição, aí você faz duas, aí você começa a fazer três, aí consegue fazer quatro, cinco, seis, sete, aí chega uma hora que tá parecendo um cotonete o negócio, né? Tá lá, levantando. O que tá acontecendo quando você tá levantando um peso que parece um cotonete? Nada. Né? Você tá confortável, beleza, você tá fazendo, mas não há crescimento mais. Então você precisa imprimir níveis de desafios, claro, controlados, mas você precisa se desafiar, por exemplo, fisicamente, para que haja crescimento, para que haja evolução. No campo do conhecimento é a mesma coisa, galera. Chega uma hora que tem determinadas habilidades que a gente já dominou, que a gente faz com o pé nas costas, que a gente mais nem pensa direito para fazer. Se você vai exercer essa questão de transformar conhecimento em habilidade só naquilo que você já está super confortável, não há crescimento. Então você precisa colocar mais desafio. Seja em tentar algo mais complexo, seja em tentar algo que você não faz ideia de como funciona, seja o que for, tá? Mas precisa sempre haver essa questão de, cara, como é que eu me desafio em relação a isso, tá? E aí se você não vai só ficar no confortável, então que esse é o jeito errado de fazer a coisa, vamos pensar no jeito certo, então, da gente adotar isso. Então vai, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. 4 princípios para guiar a gente nisso, tá? E eu sempre gosto de falar de princípios, galera, porque é o seguinte, o princípio ele é sempre maior do que a regra, do que a cartilha pronta, porque o princípio ele é fundamental. O princípio ele vai te guiar em muito mais coisas do que a regrinha, a coisinha solta, tá? Então, primeiro princípio para a gente pensar em relação a isso é você ter base sólida, construir uma base sólida, tá? Então, assim, sim, os fundamentos são muito importantes, né? Então, assim, você saber bem estrutura de dados, você saber bem algoritmo, você saber bem orientação a objetos, já que estamos falando de Java, isso é importante num nível, galera, que você não faz, talvez não faça ideia ainda. Por quê? Porque todo o resto vai ser construído em cima disso. Mas olha só, quando eu falo, por exemplo, de estrutura de dados, não é você simplesmente ler um livro de estrutura de dados. É você saber escrever código das estruturas de dados que você está estudando. Quando eu falo de algoritmo, não é só você conhecer, tem algoritmo A, B, C. Não, escrever código, resolver problema usando aquele algoritmo. Isso é você construir base sólida. Então, assim, o transformar conhecimento em habilidade vai desde o começo. E eu vou te falar que muitos de nós
temos grandes gaps no fundamento. E às vezes a gente passa a vida com o gap lá e tá tudo certo. Mas se a gente quer evoluir né, de forma consistente como profissional, a gente precisa procurar esses gaps, se eles ainda estão lá, né, e aí estão atrapalhando a gente, e resolver esses gaps para que a gente consiga ter uma base cada vez mais sólida.